Essa batalha judicial de 15 anos sugou muito minha energia, mentalmente falando. E eu sempre tive aquele pensamento de que a qualquer dia a imigração podia bater na minha casa e me pegar e me deportar. – 32 brasileiros estão presos desde ontem em Massachusetts, nos Estados Unidos, acusados de imigração ilegal. 30 mil brasileiros vivem na região de Cape Cod. E eu fui notificado por um amigo meu que a imigração, o FBI, a polícia local estavam atrás de mim. Kelmer foi um tipo de criança e adolescente muito organizado, muito responsável e muito determinado. Ele, quando era criança, ele tinha uns 12 ou 13 anos, ele estava ruim em português na escola e ele me pediu para contratar uma professora de aula particular para ele. E aí eu paguei e ele foi uma aula só, que ele disse para mim que ele era tão determinado que ele iria conseguir, sozinho, aprender o português, porque o dinheiro que eu pagava dava para comprar pão em casa durante um mês. A determinação dele era muito grande desde pequeno. Kelmer, ele era uma criança muito dócil e ele tinha um apego por mim muito grande, eu por ele, cara. Eu estou falando isso, de que ele tinha um apego por mim, não sei se era coincidência, porque a gente gostava das mesmas coisas. A gente era apaixonado por pescaria de camarão, de siri, de pedra. Ele, se eu durante o dia balbuciasse alguma coisa, vou pescar, ele já ficava vidrado. Epa, é como se dissesse, tô nessa. Então eu tinha que levar ele para todo lugar que eu ia. Às vezes eu levava ele até para o trabalho, pegar cerâmica, e ele ia junto. Pegava ele de caminhão, eu, motorista, e ele no meio. Em 1998, Kelmer me perguntou se era errado querer vencer na vida. Eu disse para ele que não era nada errado. Vencer na vida seria um sonho dele, só que ele não poderia passar por cima das pessoas. Que ele teria toda chance de vencer pela vontade dele. E aí ele falou, mãe, eu vou para os Estados Unidos. Foi sob protesto, para mim, de minha parte foi sob protesto, porque evidentemente pelo meu gosto ele não iria nunca. Hoje seria mais tranquilo, porque naquela época era mais complicado, porque não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, claro. Mas naquela época, 20 anos atrás, a comunicação era terrível, demorava para eles se comunicar, e eu me adaptar, me acostumar com isso não foi fácil, não. Qualquer coisa que acontecia lá nos Estados Unidos já ficava, epa, Kelmer está lá. Meu nome é Kelmer Neves, eu nasci na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Na minha adolescência eu sempre fui encantado com os Estados Unidos, pela língua inglesa, pela cultura, pelos filmes, pela música. E em 1999 eu tive uma oportunidade de vir para cá. Tinha uma família que morava no Cape Cod, aqui em Massachusetts. Essa família era amiga da minha mãe e eles ofereceram ao meu irmão para vir para cá. Ele já estava vindo aqui de vez em quando para o estado do Texas para fazer curso, mas ele não se interessou em vir para cá. Ele quase nunca tinha saído daqui, nunca tinha viajado para o exterior. O máximo que ele foi no Maracanã, no Rio, poucas vezes, 2 vezes, sei lá, comigo e tal. Então eu decidi vir em 99, eu tinha 22 anos de idade, mas eu nunca pensei que esse encanto, esse sonho se tornaria no pesadelo, no sofrimento. Eu saí do Brasil em março de 99, era verão, 40 graus, eu chego aqui e estava menos 10 graus. E eu comecei morando no basement de uma casa que o aquecedor não estava
funcionando direito e eu lembro que nas primeiras noites eu acordava no meio da noite tremendo, apesar de ter 3 calças, 3 casacos, 3 cobertores, eu ainda sentia muito frio. Então isso foi a primeira coisa que eu senti quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Chorei muito, pois éramos uma família que vivíamos unidas nas festas de Natal, Ano Novo, aniversários. Era toda a família, os 4 filhos unidos, eu e o pai e os amigos, às vezes, que vinham aqui. Então eu senti muito com essa partida dele. Aquele ano, quando eu decidi vir para cá, 2 momentos que marcaram a minha despedida foram quando eu fui me despedir da minha avó. Ela começou a chorar e disse que seria a última vez que eu ia vê-la. E também quando minha família me levou na rodoviária para eu pegar o ônibus para o aeroporto, eu despedi de todo mundo e quando eu entrei no ônibus e o ônibus partiu, eu olhei para trás e vi meu pai sentado numa calçada chorando. Em julho de 99, o pai dele sofreu um AVC. E nós levamos 5 meses para contar para ele que o pai tinha tido esse AVC. Depois de 5 meses eu resolvi contar. Aí quando eu falei para ele que o pai tinha tido AVC, ele queria falar naquela hora com o pai. E eu fui infeliz em falar em uma hora que o pai não estava em casa. O pai tinha ido à missa. Ele fez eu ir na igreja, que naquela época não tinha celular, que o pai não tinha celular. Aí eu tive que ir na igreja buscar o pai rapidamente, porque ele queria falar naquela hora com o pai, que ele não queria esperar a missa terminar. E que se eu não falasse com ele, eu ia pegar o próximo avião e ir embora para o Brasil. Aí finalmente eu consegui falar com ele, mas eu realmente estava decidido a voltar para o Brasil, quando ela me contou isso. Foi assim que ele ficou mais aliviado. Saber que o pai estava bem, que tinha ido à missa, que estava falando. Logo que eu cheguei aqui, eu conheci uma amiga dessa família que eu morava e ela tinha a documentação necessária, a carteira de motorista, a autorização de trabalho, social. Eu perguntei para ela como que ela conseguiu. Ela me deu o número do advogado dela. Então eu liguei para ele, marquei uma consulta e o contratei para me legalizar. E a partir daí a minha batalha judicial de 15 anos começou. Havia se passado 1 ano que eu contratei esse primeiro advogado. Eu estava tentando entrar em contato com ele, mas ele não estava me retornando. Então eu decidi contratar um segundo advogado em Boston. E eu avisei esse segundo advogado que eu tinha um processo com outro advogado e que ele precisava mandar uma procuração para a imigração dizendo que ele era o meu novo advogado. Só que esse advogado de Boston demorou mais ou menos 1 ano e meio para mandar essa procuração para a imigração. E nesse período, o primeiro advogado estava foragido e foi preso pelo FBI na Flórida, e que ele não era advogado, ele era um notário se passando por advogado. E a imigração estava mandando as correspondências para esse primeiro advogado, só que as correspondências estavam retornando para a imigração. Então a imigração considerou meu caso abandonado e eles me deram uma saída voluntária, me deram 30 dias para sair do país. Só que eu só fiquei sabendo dessa saída voluntária 1 ano e meio depois que esse segundo advogado mandou a procuração para a imigração e a imigração o notificou de que eu tinha essa ordem de deportação. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, não só pela atividade física, mas pela atividade mental, pelo que o jiu-jitsu te ensina. Chega aqui, a gente acha que tem problema. E aí conhece um cara como o Kelmer, que teve toda essa bagunça, né, de ser perseguido pela ICE, pela polícia migratória e tudo.
Ele passou pelo pior que a gente pode passar, pelo pior que o imigrante pode passar. Às vezes eu deitava para dormir e minha mente não desligava pensando nisso. Se o lutador vai para uma luta com a mente e o coração sem preparo, a certeza que ele vai perder é muito grande. Porque quando a gente perde primeiro na cabeça, aí o nosso coração começa a perder também. Então o jiu-jitsu me deu meio que forças para continuar lutando. Ele foi para uma luta e ele foi preparado. Eu não era elegível para a saída voluntária por 2 motivos. Um é que para você ser elegível para a saída voluntária, você tem que estar no país por mais de 1 ano. E quando essa saída voluntária foi emitida, eu não estava no país por mais de 1 ano. E também, para a saída voluntária ser válida, a imigração tem que requerer que o imigrante pague uma fiança. E isso não foi feito pela imigração. Então, esses são os 2 motivos de que eu não era elegível para essa saída voluntária. Nessa mesma época, a imigração fez uma operação no Cape Cod com o FBI e com a polícia local e prenderam mais de 100 brasileiros. Todos esses brasileiros eram clientes desse primeiro advogado. E eles foram numa casa que eu morava antes, só que eu não estava lá. E eu fui notificado por um amigo meu que a imigração, o FBI, a polícia local estavam atrás de mim. E, na verdade, isso tudo foi erro não só do primeiro advogado, mas também do segundo, que não fez o que deveria ser feito. Então, foi a partir daí que eu comecei a me esconder. O Kelme passou uma época, em 2002, muito difícil, né? Que ele estava escondido num hotel para ele poder conseguir provar a inocência dele. Fui até Boston para consultar outros advogados e todos eles disseram que meu caso não tinha solução e que eu deveria sair do país. Eu estava no meu trabalho quando eu recebi a ligação de uma família que o Kelme morou antigamente, falando que a imigração tinha passado lá procurando ele e que eles não sabiam me dar mais detalhes, mas que parecia que eles estavam atrás dele por um motivo sério, né? Então automaticamente eu tentei ligar para o Kelme para avisar ele e não consegui falar com ele. Eu não poderia ficar no telefone direto porque eu estava no trabalho. Então, depois dessa ligação, mais ou menos uns 10 minutos, eu fui atender a porta do meu serviço, que na época eu era o gerente do serviço que eu estava. Escutei a campainha, fui atender a porta. Quando eu abri, era três caras na porta. E um deles estava com o badge do FBI, o outro da ACE, da imigração, e até a polícia do estado estava junto com eles, e um monte de carro, e eu fiquei meio assustado, porque eu não sabia o que eu estava lidando ali, né? Logo depois que eu recebi da situação, e eles vieram atrás de mim. Então, foi uma situação meio difícil para mim, porque na época ainda eu não falava muito bem inglês e eles começaram a me interrogar, perguntando onde é que estava o Kelme, perguntando se eu era legal no país. Depois de uns 5 minutos mais ou menos, aí deu explicando a eles o que tinha se sucedido, que ele morava comigo, mas eu não sabia se ele estava em casa, entendeu? Eles foram embora e eu acreditei que eles foram direto para onde eu e o Kelme morava. Aí eu tentei ligar para ele e não consegui falar mais uma vez. Quando eu voltar do Rio de Janeiro numa reunião, estava passando o Jornal Nacional. E nesse noticiário estava dando que o FBI estava atrás dos brasileiros imigrantes que estavam morando nessa cidade. Em Raianes, o repórter Luiz Fernando Silva Pinto conversou com alguns dos brasileiros sobre o drama que estão vivendo. 6 a 8 homens
simplesmente invadiram minha casa e não deram explicação, não se identificaram, perguntaram meu nome, checaram todos os meus documentos, perguntaram o nome dele, quando colocaram a algema nele, que explicaram que era da imigração. E eu me apavorei, comecei a ligar para Kelmer e Kelmer não me atendia. E no dia seguinte eu consegui falar com ele e ele me contou que realmente ele estava fugindo do FBI. A maioria dos amigos que estavam em volta saíram, sumiram. Ninguém queria ajudar. Era uma adrenalina danada, parecia um filme. Tudo isso veio de erros dos meus advogados. Então eu decidi estudar a lei de imigração para lutar por justiça. Eu me tranquei num quarto de hotel, não saía para lugar nenhum e comecei a estudar. Nesses tempos em que a questão da migração é o principal assunto nos noticiários nos Estados Unidos, eu recebo aqui nos nossos estúdios um brasileiro com uma história, no mínimo, peculiar. Kelmer Neves, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo Notícia América. O que você descobriu nas suas investigações sobre o sistema? Quando eu comecei a estudar, eu achei uma lei, chama-se Lozara. Foi um caso dos anos 90 que virou lei. O caso diz que se você foi uma vítima da assistência ineficiente de um advogado, você tem direito a pedir o juiz para reabrir o seu caso. No caso, foi o meu caso. Eu fui uma vítima da assistência ineficiente de um advogado. E eu consultei alguns advogados em Nova York e um deles concordou em pegar o meu caso. Então, depois disso, que ele concordou em pegar meu caso, eu arrumei minhas malas e me mudei para Nova York. Foi um período de aproximadamente 12 anos, onde eu vivi a maior parte dessa trajetória e dos meus estudos. Foi um período muito difícil e conflitante para mim, tentando tomar um rumo na minha vida. I met Kelmer in 2003 when he came to my office for a consultation. Years later, I learned that he was late to arrive at my office because of problems with the bus that he was taking coming down from Massachusetts. And so he actually took the bus back to Massachusetts that night. The next day, early in the morning, he took the bus back to New York, and we met and we had our first consultation. Kelmer's case was very challenging. Kelmer was cheated by a Brazilian person in the United States. And he had very, very little chances of winning his case because of the consequences of what was done. He was ordered removed by an immigration judge. So no matter what happened, he always had that removal order against him. And it was very difficult, almost impossible, to get that removal order lifted. But Kelmer kept on working. He kept on being persistent. He kept on looking for legal remedies to the problem that he faced. I decided to represent Kelmer because he was cheated. And he was cheated only because he wanted to have legal work authorization. So while he was in this country, he didn't violate any laws, that he worked legally, and that he was on a path to his green card. Esse terceiro advogado que eu contratei, ele fez um recurso para reabrir meu caso com o BIA, que é a Junta de Apelação de Imigração. A base desse recurso foi a lei do Lozara, porque eu fui uma vítima da assistência ineficiente de um advogado. E ele também iniciou um processo de green card para mim através de uma oferta de trabalho, com base numa lei que foi aprovada quando o Clinton era presidente, em 2000.
a Lei 245I. Esse recurso com a Junta de Apelação de Imigração foi negado porque eles alegaram que eu não exercia a devida diligência. Então eu contratei um quarto advogado para fazer um novo recurso com a Junta de Apelação de Imigração. E quando ele fez esse recurso, a primeira e a segunda etapa do processo Green Card por uma oferta de trabalho não tinham sido aprovados. Então eu só estava precisando revogar minha deportação para iniciar a terceira e última etapa, que seria o Green Card. Esse recurso também foi negado. Eu fiquei 6 anos sem ver Kelmer. Nesses 6 anos, os sobrinhos nasceram, a irmã casou, e foram anos e anos, Natal, Ano Novo, sem a presença dele. Isso tornou muito difícil para mim. Eu não podia ir para o Brasil, eu tinha muita saudade da família, dos amigos. E foi muito difícil viver longe da família e não poder sair do país. Mas isso não me fez com que eu desistisse disso tudo. Porque eu acreditava e acredito na justiça dos Estados Unidos, e eu sabia que era inocente e eu tinha esperança. Meu pai sempre falava assim, Kelmer vai chegar, perto do meu casamento, Kelmer vai chegar. Então eu tinha esperança que ele viria no meu casamento. Todo mundo achando, eu principalmente, achando que ele estava lá, mas infelizmente não estava, ele não poderia sair do país. Em 2005 eu fui para Nova York e quando eu vi, foi uma emoção muito grande. Ele se tremia inteiro. Ele trabalhava como modelo, ia com ele nos trabalhos, ia tirar foto, foi a um desfile também numa outra cidade. Eu passei 15 dias lá, mas a volta foi horrorosa porque a gente não sabia quando que a gente ia se encontrar de novo, né? Eu fiquei, de fato, 6 anos sem ver ele. Aí cheguei lá, foi em 2004, e quando eu olhei para ele assim, meu Deus do céu, quem diria que esse menino fosse um dia parar aqui, nesse lugar? Eu ficava sempre com aquela indignação na cabeça, assim, como que esse menino parou aqui, um menino que praticamente nunca saiu de Cabo Frio, e não era um menino que não era nada viajado, e parar nesse lugar aqui, diferente, totalmente diferente, eu ficava impressionado com aquilo. Ele sair de Cabo Frio, que é a cidade do interior do Rio de Janeiro, para vir para cá, para os Estados Unidos, como que esse menino está sobrevivendo aqui nesse lugar? Ele estava falando inglês ainda, não estava falando grande coisa. E engraçado que quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou para mim, mãe, você tá cheia de rugas. Eu falei, caramba, e você tá o quê? Tá com o cabelo meio esbranquiçado já, né? Ele, depois de tanto tempo, claro que nós abraçamos, choramos, mas a primeira questão que ele viu foram as minhas rugas. Num desses passeios que eu fiz lá nos Estados Unidos, a gente estava em Nova York, que ele morava lá. Um dos passeios que eu fiz foi lá na Universidade de Colômbia, onde ele estava estudando lá. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei estupefato de ver aquele espetáculo de universidade famosíssima nos Estados Unidos, onde até os presidentes Barack Obama, Bush e outros presidentes, acho que Roosevelt, também estudaram lá, e outras personalidades famosas do país estudaram lá. Então, eu vendo aquilo, via Kelmer estudando ali, eu falei para ele assim, meu filho, como é que você conseguiu passar nessa faculdade aqui? Caramba, como é que você conseguiu estar aqui? Aí eu falei, você herdou mesmo a inteligência da sua mãe. Aí Kelmer respondeu, pois é, papai, eu herdei a inteligência da minha mãe e os valores seus. Isso aí eu fiquei muito sensibilizado com isso, fiquei como gratificado, e até agradeci. Tá bom, meu filho, tá, obrigado pela parte que me toca. Durante esse processo, passei por muitas dificuldades, não só juridicamente falando, mas pessoalmente, porque eu meio que vivia nas sombras da sociedade. Eu tinha receio de acordar no meio da noite com a imigração na minha casa para me deportar. E vou dar um exemplo,
Eu tinha uma amiga que ela vinha na minha casa de vez em quando, jogar baralho, conversar. Ela vinha com o namorado dela. E depois ela terminou com ele. E ele achou que ela estava terminando com ele por causa de mim. Mas não era. E ele ligou para ela e falou que ia ligar para a imigração. Então ela me ligou e falou, sai daí agora, porque meu ex-namorado falou que tá ligando para a imigração. E eu saí de casa só com a roupa do corpo, no meio da neve. E não tinha como se locomover, não tinha carro registrado no nome dele. Então foi uma situação bem pesada para ele, entendeu? E quando eu saía para resolver coisas no mercado, eu ia de bicicleta, porque eu não estava com receio de dirigir separado. Andava de bicicleta na neve, no frio. E eu também não estava trabalhando. Eu vendi o meu apartamento e o meu terreno no Brasil. A minha mãe ainda me ajudou muito financeiramente, mesmo depois que eu vendi o terreno e o apartamento, porque era muito dinheiro que se gastava com advogado. O que eu podia fazer por Kelmer nos Estados Unidos, quando ele me pedia ajuda, era pegar empréstimo, porque financeiramente eu não teria condição de ajudá-lo. Então foi essa ajuda que eu dei e ajuda psicológica, que eu nunca pedi a ele para voltar para o Brasil. Eu sempre dava crédito a ele que ele iria conseguir. Sempre fui realista. Eu não fui pessimista nem otimista. Eu sabia que a probabilidade de me legalizar era muito pequena. 99% de não me legalizar e 1% de me legalizar. A cada derrota dele era um sofrimento pra gente. Eu falei pra ele, meu filho, 99% de chance é do homem e 1% é de Deus. Eu esqueci dos 99% e foquei sempre no 1%, porque eu sempre vi uma luz no fim do túnel. I met Kelmar in New York. We was working for Fresh Direct. It was a food company, and we modeled together. But throughout the years, we became really good friends. Very inspirational guy. Taught me and inspired me a lot. Terrace, de Nova York, eu conheci ele quando a gente trabalhava de modelo. E ele foi uma das poucas pessoas que me deram maior força. Ele sempre dizia que... I always knew Kelmar would succeed because he would never give up. He was perseverance. And anytime he went to court for his green card, they would deny him, but he would keep appealing. He appealed his case so many times that he had one more appeal, and I told him, since he didn't give up, he would always succeed. I have a very funny story about Kelmar. He used to dress up in a banana suit. We had a job with a company called Fresh Direct. It was an online food company. Sometimes while we was working, I would go to talk to him, and he wouldn't answer. So when I looked inside the suit, he was reading his school books, studying for immigration law. Eu contratei o 5º advogado para fazer um recurso com a Corte Federal de Apelação do Primeiro Circuito. Esse recurso foi negado e foi feito um outro recurso com a mesma corte, pedindo os 9 juízes da corte para rever a petição. É chamada en banc. Esse recurso também foi negado. E o caso foi para a Corte Suprema dos Estados Unidos. A Suprema Corte recebe entre 9 e 10 mil casos por ano. E houve mais ou menos 1% deles. A Suprema Corte decidiu ouvir o meu caso porque uma questão constitucional foi levantada. O meu direito constitucional estava sendo violado, porque a 5ª emenda da Constituição diz que nenhuma pessoa será privada da vida, propriedade e liberdade, sem o devido processo legal. A petição com a Corte Suprema foi deferida e o caso foi enviado para as cortes inferiores para reconsideração. O caso voltou para a Corte Federal de Apelação do Primeiro Circuito.
e a corte negou o caso novamente. E depois disso foi feita uma nova petição em bank para pedir os 9 juízes para rever o caso. Foi negado novamente. E o caso chegou novamente na Corte Suprema dos Estados Unidos. Nesse meio tempo, o advogado de Boston tentou fazer uma moção conjunta com o advogado do governo de Boston para reabrir o caso e foi negado também. O apelo com a Corte Suprema, o segundo, foi negado novamente. We were required to try to convince the government that they should reopen his case, to give him an opportunity to petition for legal status. E depois disso, o advogado do governo concordou em reabrir o caso com a Junta de Apelação de Imigração. A Junta reabriu o caso e mandou o caso de volta para o juiz de imigração, que ordenou minha deportação. O juiz revogou a deportação e nós entramos com a terceira etapa do processo do Green Card através do trabalho. Eu fui chamado para uma entrevista na imigração e... Kelmer was first a client of mine, and after years of getting to know him and working with him and seeing his dedication and his inability to quit. Kelmer would not take no for an answer, even though sometimes it seemed impossible to overcome the problems that he faced. And so I respected this about Kelmer, and I got to know him personally. And then I got to know his family, his mother, his father, a few of his cousins. And I think one of the saddest days of knowing Kelmer was when he told me that the grandmother that raised him from when he was a little kid was dying, and he wanted to go back to Brazil to see her before she died. But it was impossible to do that, because if he did, he would have lost his ability to get legal status here in the United States. Durante esses 15 anos eu fiquei à espera de uma reforma de imigração para poder legalizar os imigrantes na situação como estava. Em 2006, quando Bush era presidente, passou no Senado, mas não passou na Câmara dos Deputados. Em 2013, mesma coisa, quando Obama era presidente, a reforma de imigração passou no Senado e não passou na Câmara dos Deputados. But he kept his motivation, he kept his focus. A entrevista do Green Card foi uma entrevista muito árdua, foi mais ou menos 1 hora de entrevista. E no final, o oficial da imigração disse que a aplicação do Green Card foi aprovada. Mas ele não deu nada, nenhum documento, não tinha nada oficial dizendo que o Green Card tinha sido aprovado. Então eu saí da imigração só com as palavras do oficial da imigração dizendo que foi aprovado. Não tinha nada, nenhuma outra prova, não tinha nenhum documento dizendo que foi aprovado. Aí, 2 dias depois, eu chequei o status no site da imigração, aí disse que foi aprovado. Aí, uns 3 dias depois disso, o site dizia que o cartão foi produzido e enviado no correio. Então, eu registrei meu telefone com o site do correio para rastrear o Green Card. Aí, todo dia eu recebia uma notificação dizendo: o Green Card saiu de tal lugar, agora está em tal estado. Aí, no dia 21 de maio de 2014, de manhã, eu recebi a notificação do correio dizendo que o cartão ia ser entregue naquele dia. Eu fiquei em casa o dia todo esperando. Mais ou menos às 5h30 da tarde, eu recebo uma notificação dizendo que tentaram entregar o Green Card em casa, mas eu não estava em casa, sendo que eu fiquei em casa o dia todo. Na hora eu saí de casa de chinelo mesmo, de bermuda,
saí do prédio e vi o caminhão do correio. Tipo um meio quilômetro, assim, de distância. E saí correndo na Broadway, tentando ir atrás do caminhão. Não consegui alcançar o caminhão e fui direto pro correio. Cheguei lá, tipo 5h58, 2 minutos antes de fechar. Cheguei lá no balcão e falei que eu estava em casa o dia todo esperando o meu green card chegar e disse que eu não estava em casa. A notificação dizia isso. Aí ela falou para eu voltar no dia seguinte. Eu falei, não, eu não vou voltar no dia seguinte. Eu vou esperar aqui, posso falar com o gerente? Ela foi, chamou o gerente e pediu para eu aguardar. Aí, 15 minutos depois, ela veio com meu envelope com o meu green card. When Kelmore called me when he had his last case, his last appeal, and told me that he got his green card, I was so happy for him. I was in tears. I was so proud of him. After 15 years and seeing all his hard work, I knew he would succeed. A primeira coisa que eu fiz depois que peguei o green card foi ir no Brasil, né? E quando eu cheguei no Brasil, foi uma surpresa. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas me esperando, familiares, amigos. Ele fez esse carrinho? Cadê o carrinho? Ei, Kelmer! Será que eu tô filmando? Vai estar feio chorando aqui. Quer que continue filmando? E aí, cara? Bom? E aí, legal? Tchau, E quando eu cheguei em casa, tinha uma placa, bem-vindo, Kelmer, tinha fogos. Então foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. 15 anos de espera, de sofrimento, que a gente não sabia nem quanto ele tinha sofrido, que ele não passava pra gente. Foi a maior vitória que Deus me deu nesses 15 anos, porque eu tinha certeza que Deus não iria me desamparar, nem a mim, nem a meu filho. Tem duas coisas que eu carrego dentro de mim. A primeira é que eu fiquei 15 anos sem ir no Brasil, longe da minha família. Eu sei que eles entendiam isso, por que eu não ia no Brasil. Mas eles sabiam que eu tinha um objetivo a alcançar e não poderia sair do país. Mas eu ainda tenho aquele sentimento de culpa que eu abandonei a família. Mas eu sei que eles não pensam dessa maneira, mas dentro de mim eu tenho aquele sentimento de culpa. E a outra foi com a minha avó, porque quando eu saí do Brasil em 99, ela começou a chorar e disse que era a última vez que eu ia vê-la. E ela estava certa. Ela faleceu em 2007 e eu não pude ir no Brasil. Infelizmente, ela faleceu achando que eu não fui no Brasil porque eu não quis. Mas, na verdade, eu não fui porque eu não podia. Mas ela era difícil explicar isso para ela, é difícil ela entender isso. Então, essas são as duas coisas que eu carrego dentro de mim. Kelmar, he inspired me so much. He taught me a real life lesson. As long as you really want something, you don't give up, you're always going to succeed. Eu consultei 15 advogados, contratei 5 e tive 12 recursos negados.
No total, foram gastos uns $100 mil durante todo esse processo. Eu já tinha desistido há muito tempo, porque ele abriu mão de muita coisa. Eu já teve, bicho, 5 anos eu já teria ido pro Brasil, tá maluco. E durante esse tempo eu fiquei estudando. Eu estudei por 15 anos. Eu estudei assessoria jurídica na Ashworth College. Eu fiz uma especialização em imigração no Washington Institute. Depois eu estudei negócios internacionais e gestão global na Universidade de Nova York. Estudei economia na Universidade de Columbia e estudei direito na Universidade da Califórnia. Kelmer was everything that we look for when immigrants come to this country. He was honest, he was hardworking, he was resilient, he wouldn't quit, and he deserved the opportunity to stay here legally. É importante destacar que após o problema criado pelo primeiro e segundo advogado, o terceiro advogado, Gary Ehrman, sempre esteve comigo durante o processo, mesmo tendo contratado outros 2 advogados nesse período. E, inclusive, foi esse advogado, o Gary, que deu a cartada final, conseguindo que o governo aceitasse reabrir o meu caso e, consequentemente, obter a minha legalização nos Estados Unidos. Gary também foi meu sponsor para que eu pudesse obter o Green Card. Em virtude da complexidade do caso, quando a Corte Suprema deferiu o meu recurso, o caso virou lei, virou uma jurisprudência. Neves versus Holder estabeleceu um precedente legal e tem beneficiado muitos imigrantes. Inclusive, o caso está no livro que é considerado a Bíblia das leis de imigração. É o Kurzban Immigration Law Sourcebook. Hoje eu sou assessor jurídico, intérprete, trabalho com advogados de imigração. Essa é uma profissão que não foi eu que escolhi, ela foi escolhida para mim. E eu não quero ver as pessoas passarem pelo que eu passei. Em 2019, eu fui homenageado em Nova York pelo evento Portuguese Brazilian Awards, que premia brasileiros que tiveram destaque nos Estados Unidos. Estar aqui em Cabo Frio como cidadão americano é algo indescritível, porque eu morei lá por 15 anos e nunca pude vir aqui. E agora, como cidadão, eu tenho essa liberdade de ir e vir a hora que eu quiser, então é algo assim indescritível para mim, essa liberdade que eu tenho hoje. O maior medo que me assombrava durante esse processo era eu ser pego, preso e deportado. Ter que sair do nada, sem ter tempo para arrumar minhas coisas, sem ter tempo para terminar a faculdade. A maioria das pessoas não me incentivava com isso, muito pelo contrário. Eles falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum com isso. Uma vez eu fui cortar o cabelo, aí a cabeleireira era brasileira. Aí eu sentei na cadeira e a pergunta que eu esperaria dela, que tipo de corte de cabelo que você quer, mas não foi isso que ela me perguntou. Ela falou, fiquei sabendo da sua história, que você está com a deportação, a imigração está atrás de você. Vou te dar um conselho, não procura por advogado não, que você vai gastar dinheiro à toa. Por um momento eu parei e pensei, eu acho que eu estou no lugar errado, porque se eu quisesse um conselho jurídico, eu estaria no escritório de advocacia, não no salão de beleza. A experiência que eu vivi é um exemplo de que impossível é apenas uma opinião e não um fato. Porque se fosse um fato, eu não estaria aqui agora falando sobre isso.